Pergunta comum: quem tem doença de Parkinson pode dirigir? Pode continuar dirigindo seu carro? Se a pessoa fez o diagnóstico recentemente, ou se ela tem diagnóstico de Parkinson já há alguns anos, ela deve continuar dirigindo? Então, pessoal, eu vou comentar um estudo que acabou de sair sobre esse assunto e também vou falar um pouco, obviamente, do dia a dia, da nossa experiência, da minha opinião sobre esse assunto. Então, vamos começar falando o que é fato, o que os estudos mostram sobre direção em Parkinson. Tem algumas meta-análises que são revisões grandes da literatura que mostram que, de fato, na média, quem tem Parkinson tem um pouco mais de dificuldade na direção do que quem não tem Parkinson. Você pegar aqueles simuladores de direção, a pessoa que tem doença de Parkinson, ela tem mais dificuldade de manter a atenção em longas distâncias dirigindo e tem um risco de 2 vezes maior de bater o carro do que quem não tem Parkinson. Isso são estudos que mostram. E aqui eles pegam a média das pessoas com Parkinson. Os estudos mostram também que quem tem Parkinson, a tendência é parar de dirigir antes do que quem não tem Parkinson. Então, você pegar ao longo dos anos, quem tem Parkinson para de dirigir antes. Isso é fato. E por que quem tem Parkinson, gente, pode ter mais dificuldade? Por alguns motivos. A primeira é mais óbvia, que é a parte motora. Às vezes a pessoa tem uma lentidão no braço ou da perna que impacta na habilidade de dirigir. Ou a pessoa às vezes flutua, né? Ela tem on, ela está bem, mas quando ela entra em off, ela tem dificuldade. E quando você está dirigindo, muitas vezes você não tem certeza se você vai ou não entrar em off. Principalmente o que a gente chama de off imprevisível, que é quando a pessoa trava sem ela saber. Outro motivo é de cinesia, movimento involuntário. Às vezes a pessoa tem Parkinson, ela tem movimento involuntário, isso pode atrapalhar a habilidade de dirigir. Fora que tem efeitos colaterais dos remédios, principalmente uma classe que chama de agonista, a gente chama de agonista dopaminérgico, que dá sono. Então eu já tive paciente que falou: doutor, eu estava dirigindo, desde que eu comecei a tomar o remédio, eu muitas vezes durmo lá no semáforo, na direção. Isso obviamente é perigoso. Então, efeitos colaterais de remédio e a doença. Rubens, mas isso é uma média. Exatamente, gente, isso é a média de quem tem Parkinson, mas não quer dizer que é todo mundo. Muita gente com Parkinson deve continuar dirigindo porque tem a habilidade totalmente preservada, não tem um sintoma que atrapalhe. E esse é o problema. A discussão também no artigo é: se você fala para uma pessoa que tem Parkinson que ela não pode mais dirigir, você está tirando a autonomia da pessoa. E a pessoa já tem uma doença, e você tirar a autonomia, você deixa a pessoa mais para baixo ainda. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico de Parkinson, a gente não fala para a pessoa para dirigir. Aqui, gente, é o bom senso. Não é uma regra, é o bom senso. Bom, você está bem para dirigir, você se sente confortável, você consegue ir numa boa, os sintomas não te atrapalham. No geral, a pessoa tem que continuar dirigindo. Você não pode cessar de dirigir. Então não tem essa regra, tem Parkinson, não pode dirigir. Pelo contrário, você tem que fazer a pessoa manter-se ativa no dia a dia. O que acontece é que às vezes com o tempo, e aí entra de novo o bom senso, o paciente, a família, o médico chega numa conclusão e fala: bom, será que vale a pena? Porque o risco é para você e para as outras pessoas. Então às vezes fala: ó, vamos trocar, então não dirige mais. Então aqui tem que ter esse diálogo, gente. Então não tem uma regra. Em linhas gerais, se a pessoa tem mais que 75 anos, se teve um acidente nos últimos 2 anos, se tem bastante tempo de Parkinson, então ó, idade, se bateu nos últimos 2 anos, ou se tem bastante tempo de Parkinson, mais que 8, 10 anos, o ideal é realmente você ficar mais de olho. E pessoal, o que eu falo para os pacientes é que o neurologista não consegue ele sozinho definir isso. Quer dizer, existem órgãos, né? O Detran, por exemplo, que você tem outros testes. Eu não posso falar para uma pessoa se ela pode ou não dirigir baseado só no Parkinson, né? Você tem, por exemplo, alterações visuais. Então, o paciente muitas vezes passa no oftalmologista, avaliação neuropsicológica. Então, você tem vários outros fatores. E, basicamente, o que a gente diz para o paciente no dia a dia é procurar esse balanço do bom senso. Se começou a ter risco, é hora de reavaliar. Será que vale a pena continuar dirigindo longa distância? Não é melhor dirigir agora mais próximo, num tempo menor, quando está com o efeito do remédio bom? Então, é essa discussão que tem que ser dada, pessoal. Não é sim ou não. É um conjunto de fatores que a gente vai discutir. O médico, o paciente, a família. E esse estudo dá um norte para todos esses aspectos.
Ficou claro, gente? Então, dúvidas de direção e Parkinson, coloquem aqui que eu vou discutir com vocês, tá bom? Um ótimo dia.